atuavam, como que eles eram chamados, né? Até ser chamado de profeta. Vimos que no tempo dos sacerdotes e reis, principalmente dos monarcas, eles eram fiscais, lembra disso? Dos reis, dos sacerdotes. Bom, então vamos passar a introdução aí. Nós temos aí agora o seguinte: Isaías de 1 a 4. Isaías não podia consolidar seu ministério, ou seja, sua vocação e chamado, sem que antes relacionasse a isso sua revelação do Eterno. Podemos definir isso na seguinte maneira. Vamos lá? Isaías de 1 a 6, está aberto aí? De 1 a 6, deixa aberto aí. 1, 2, 3, 4. É aceito pela maioria dos estudiosos das Escrituras veterotestamentária, ou seja, Antigo Testamento, que o profeta Isaías é, além do primeiro livro dos profetas maiores, o profeta mais... O que seria o profeta mais messiânico? Falar mais difíceis, revelação. Vamos relembrar a introdução? Isso aí, vamos relembrar a introdução? Bora lá. Surge então o ministério de profeta com Samuel, lembra? Samuel. Ele monta a escola de profeta, eles ficam estudando a Torá. Nós vimos que ser profeta naquela época não era fácil, porque o profeta ganhava em cima de quê? De consulta das pessoas que iriam consultá-lo, e pela lei, pela tradição, não poderia consultar o profeta sem que levasse para ele o quê? Vocês lembram? Presente, né? Era lei, vocês viram disso. Só que a situação ficou tão complicada. Ah tá, aí veja bem, aí eu falei para vocês que Samuel unge Saul, e assim unge Davi e unge os reis. Vai acontecer que alguns reis sempre deveriam consultar a Deus antes de ir para a guerra, antes de ir para a peleja, essas coisas, consultar a Deus. Então o que acontecia? Os reis, só relembrando, os reis começaram a ter profetas particulares. Ou seja, cada rei tinha o seu profeta. Davi tinha quem? Natã. É isso? Saul tinha quem? Samuel. E assim vai. Eu mostrei para vocês vários reis tinham o seu profeta, o seu conselheiro. Só que foi acontecendo o seguinte, que eles começaram a ter mais de um profeta. Começou, por exemplo, Acabe tinha quanto? Por cima assim, 400 profetas. Olha só, 400 profetas. Então, e esses profetas, eu falei para você, esses profetas começaram a fazer o que para agradar o rei? Falar o que eles queriam ouvir. Com isso, o que eles ganhavam? Vocês lembram? Presente do rei. Eles comiam do melhor, tinha várias regalias. E o profeta que fosse contra e ficasse do lado de Deus mesmo, a mensagem verdadeira, era tratado com água bom. Lembram disso? Ok. Então, vem os reis, chega o rei Zedequias, ele não ouve o profeta, vai para o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, eles retornam no cativeiro babilônico, não tem mais reis. Não tem mais reis. Só que antes deles irem para o cativeiro babilônico, nós temos antes Isaías profetizando, aproximadamente 200 anos do cativeiro babilônico. E você? Peguei Barreto. 2 semanas só. 200 anos antes do cativeiro, quem profetizando eu falei? Isaías. Depois, aí o que Isaías vai profetizar? Olha a introdução para entrar no Isaías. Isaías está dizendo o seguinte, ó. Aqui está o sul, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, lembram disso ainda? Aqui está o sul não, aqui está o norte. Aqui está o sul. No sul é a capital de Jerusalém, onde tem os muros, e aonde tem o que aqui? Importante? O templo, que é o templo, tá aí? Bom, reino dividido. Aqui é o reino do sul. O reino do sul é o reino de Judá. O reino do norte é o reino de
Aqui em cima eu tenho 10 tribos e aqui embaixo eu tenho 2 tribos. Vocês lembram disso aí? Essa daqui vai para o cativeiro babilônico. E essa daqui, a Síria vem, invade o reino do norte, lembra? E dispersa o pessoal e monta uma capital aqui chamada Samaria. Vocês lembram disso ainda, né? Monta a capital Samaria. O que eu quero mostrar aqui? Os profetas que nós temos chamados profetas menores, que são 12 profetas menores, esses 12 profetas menores, eles são profetas daqui, ó. E os profetas que nós temos chamados profetas maiores, quem são eles? Isaías, Jeremias e Ezequiel e Daniel. Então esses são os profetas maiores e esses aqui são os profetas menores. Já falei por que é maior, por que é menor. Vocês perderam a introdução aí. Volta aqui, irmãos. Então, o que nós vamos estudar aqui, os profetas maiores nós vamos estudar, nós estamos tratando a respeito do reino do sul, de Judá, estamos tratando de Jerusalém e principalmente do templo, tá? É isso que nós vamos tratar. Esses aqui são os profetas, 200 anos antes deles irem para o cativeiro babilônico, que eles foram no ano 605 antes de Cristo. O profeta Isaías está no ano 739 antes de Cristo. Ele já está profetizando que esse pessoal vai para o cativeiro. Só que eu quero que você entenda agora a introdução. Eu estou querendo dizer o seguinte: por que Deus levanta então esses profetas maiores? Porque esses profetas maiores, eles começam falando o seguinte: eu levantei os reis, mas os reis não quiseram me obedecer. Então vai acontecer o seguinte: eu vou purificar vocês do cativeiro babilônico, eu vou trazer de lá um remanescente, e da linhagem de Judá eu vou trazer Messias. Então Isaías é quem começa a dizer o seguinte: a única solução para vocês é o Messias. Porque lembra que eu falei de profeta literário e profeta não literário? Os profetas não literários não estavam nem aí para escrever sobre o Messias, nem pensavam em Messias. Eles pensavam no atual, na Torá, na obediência mesmo. Na obediência, não, assim é que é bom. Então eles não estavam pensando no Messias, pensavam está obedecendo a lei, não está obedecendo. Agora, é a partir de Isaías, é a partir de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel que eles começam a tratar a respeito do Messias. Então, quando eles vão para o cativeiro, eles já têm uma resposta. Qual é a resposta? O Messias. Quando eles retornam do cativeiro, eles também têm uma resposta, ou seria uma esperança. Quem? O Messias. Então, o livro dos profetas maiores tratam disso. Quem? O Messias. O Messias vai vir. Então, essa é a ideia que vem trazendo. Por isso, quando chega no último dos profetas, que é Daniel já entra em escatologia, já mostra o reino do Messias mesmo. Mas quem começa com essa ideia, não é que é essa ideia. Vocês lembram que isso aqui já vem desde Gênesis 3:15. Vai nascer um da semente da mulher. Só que isso foi se perdendo com o tempo. Se perdeu. Quem vai trazer essa esperança de novo vai ser o profeta Isaías. Tudo bem, gente? Tá boa a introdução? Ficou tranquilo? Então tenha em mente a ideia. A ideia de Messias foi trazida de volta através desse homem, Isaías. Ok, bora lá? 2. Isaías é um dos poucos profetas que puderam cumprir seu ministério nas regiões pertinentes a Jerusalém. Está aqui, acabei de explicar. Ó. Ele é do sul, ele é de Judá e ele é de Jerusalém. 3. O nome desse
profeta está colocado na dimensão do conteúdo das suas profecias. O que significa a palavra Isaías? Deus é salvação. Olha aqui, quem é salvação? Olha o nome dele. Deus é salvação. Olha o nome do profeta. Quando você lê o livro do profeta, ele sempre aponta que a salvação de Israel é quem? O Messias. Ok? 4. Isaías foi um profeta que alimentou seu ministério com uma veemência, todavia pouco se sabe acerca de sua família. As informações que são fornecidas pela Escritura declaram que Isaías teve uma esposa e que profetizava, cujo nome não aparece nas páginas. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, daqui a pouco, mexer em Bíblia. Ele era casado. Ele era casado. Casado e ainda tinha filhos. Pelo menos 2. A história diz que esse profeta, Isaías, ele foi cerrado pelo meio. A tradição diz, a Bíblia não diz. Lá na lista dos heróis da fé, falando dos heróis da fé do Antigo Testamento, no livro de aos Hebreus, ele fala assim: ainda gastaremos tempo para falar a respeito daqueles que foram, ali cita, cerrados pelos profetas que foram, ali cita, pedrejados, torturados, cerrados pelo meio. A tradição diz que esse daí está se referindo ao profeta aí, é a tradição. Então bora lá. Isaías, ele é do reino do Jeremias, Ezequiel e Daniel, do sul, tá? Do sul. Depois você vê os profetas pequenininhos aqui, ó. Todos eles é da onde? Exceto que não é do norte. Quem? O boiadeiro. Quem é o boiadeiro? Amós é profeta do sul. Só que como faltava o profeta lá em cima, Deus mandou ele ir lá para cima. E aí o sacerdote aponta o dedo para a cara dele e fala: vai profetizar lá no sul, some daqui. Então, nós temos mais um profeta aqui, mas não é profeta maior, é o Amós. Os restantes é tudo do sul. Então quando você lê as profecias lá, quando você lê os profetas menores, você entende, ele está falando contra Israel, ele está falando contra Samaria, é lá de cima. Vê, gente? Por exemplo, Jonas é um profeta o quê? Menor ou maior? Menor. Qual é a capital da Síria? Nínive. Capital da Síria é Nínive. Se Jonas é um profeta menor, e Deus agora manda esse profeta daqui e lá em Nínive avisar Nínive que Deus não quer destruí-la se ela se arrepender, por que ele não quis ir? Porque antes dele ir para Nínive, o que Nínive ou a Síria fez aqui? Destruiu a família dele, o lar dele, os parentes dele. Por isso que ele não quer ir. Tá? Não vamos chegar lá. Bom, tira a folha. Isaías tem uma clareza na apresentação, tem uma revelação messiânica, o que faz diferente de todos os outros profetas. Irmão, o profeta Isaías ele é muito profundo, ele fala muito sobre o Messias, muito mesmo. Ele fala detalhes sobre o Messias. Por exemplo, ele diz que o Senhor, o Messias é o renovo do Senhor, o Messias é o Deus Emanuel, o Messias é uma grande luz para os gentios. E tudo isso daqui, ó, Jesus vai usando, dizendo, ó, Isaías falou a meu respeito. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías. Sempre Jesus, ele vai... A maioria das profecias que se cumpriu em Jesus foi profetizada pelo profeta Isaías. Isso é profundo, tá? Então tem várias coisas aí. O rebento do trono de Jessé, ou seja, ele está dizendo que do trono de Jessé, ou seja, do trono de Judá, vai nascer um rebento. O que é um rebento? Um broto. Não é Salomão, é o Messias. E que vai herdar o trono.
tem várias profecias aí, tá? A respeito dele. Ele profetiza: um menino vai nascer de uma virgem, o menino vai nascer, vai ser o pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele cita, o menino vai ter um precursor, quem? Um arauto, quem? João Batista. Ele fala sobre o sofrimento do Messias lá no Calvário. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi... Então ele vai muito longe, tá? Ele fala sobre o reino mileniar do Messias. Fala sobre o reino milenial, como vai ser, como que as pessoas vão viver, comer o ar, a natureza dos animais. Ele vai muito longe, tá? Por isso é chamado profeta messiânico, que está profetizando 700 anos antes de quem? Antes do Messias, irmão. Já imaginou isso? 700 anos antes do Messias. Detalhes assim tão profundos. Bom, você tem a temática é isso aí, a salvação, a data você tem aproximadamente esse ano aqui, ó. Cadê que eu coloquei aqui? Onde? Aqui, ó. Tá? Esse 200 aqui, esse 200 aqui, vai saber. Por que coloquei esse 200 aqui, irmãos? 200 anos antes Você colocou 200 anos antes do Babilônia. 200 anos antes desse cativeiro babilônico, ele já estava profetizando. Na verdade, ele não profetiza muito sobre o cativeiro babilônico, mas ele cita bem assim, ó: Deus vai levantar um leão vindo do norte e vai despedaçar as suas presas. Todo mundo entender que esse leão é Nabucodonosor, tá? Deus não entra muito em detalhes sobre isso, não. Ele profetizou sobre Ciro também, né? Que ele é verdade. Isso aí. Esses 200 anos aí só para Isaías. Isaías. Ok? Bom, vira a folha aí. Conceito pessoal do profeta. Agora mais detalhes sobre ele. Já percebemos que Isaías é alguém, página 30, é alguém singular na dimensão do ministério profético. Por quê? Porque ele vai muito em detalhe a respeito do Messias. A época da existência de Isaías maqueia em torno de 700 e... Tá vendo? É 742. Irmão, você sabe que essas datas aqui é o quê? É exata? Não é exata. Não é exata. Bom, mas é mais ou menos próximo essa data aí. Por isso nós falamos o quê? 700 anos antes do Messias. Tá? Já dando desconto dele ter nascido, já está com seus quase 40 anos. Bora lá. Quem são os monarcas, os reis da época do profeta Isaías? Tá aí, ó. Quem é? Uzias, Jotão, Acais e quem? Ezequias. Ezequias é uma coisa, Zedequias é o último que foi para o cativeiro babilônico, foi vazado dos seus olhos. Ezequias é aquele que ficou doente, Deus deu mais 15 anos de vida. Ok. Está na ordem aqui, no caso, Tá, no 6, né? Está na ordem? Vamos ver. Visão do profeta Isaías, filho de Amós, a qual viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Porque ele teve a visão do chamado dele e acolheu os vivos. Isso aí. Olha lá. Cadê? Leia então, estou perdido aqui. Essa é uma data nada agradável de se lembrar, em especial para as 10 tribos do norte, pela resistência ocorrida em relação ao exército de Senaqueribe, não só na capital do reino do norte. Qual é a capital do reino do norte, gente? Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Não só a capital do reino do norte, Samaria, sofreu sua derrota, como os habitantes foram conduzidos sob o domínio da tão temida Assíria, ou seja, a capital Nínive, né? As tropas de Senaqueribe somavam em torno de aproximadamente 185 mil assírios, que todos foram mortos, etc. Aqui são detalhes que Isaías conta, Isaías 37, que ele vê quando a Síria veio atacar o reino do norte, o rei
busca a Deus e Deus envia um anjo. Esse anjo mata quantos assírios? 185 mil. 1000. Mas mesmo assim o pessoal continuou na idolatria. Aí infelizmente Deus permitiu que o rei voltasse novamente. Irmão, se ele veio a primeira vez com 185 mil e perdeu, você acha que ele voltou com esse pouquinho de novo? O negócio foi feio, foi feio. Deus não interveio. Não era mais naquele. Não era mais Saraqueria. Deus não interviu, tá? Deus deixou. Deus deixou. O negócio foi feio mesmo. Isaías, cujo nome é Yud, Re, Vav, Re, lembra disso, irmão? O tetragrama? Yud, Re, Vav, Re, lembra disso ainda? Eu expliquei sobre o nome de Deus. Ok, que significa o quê? Eu sou o que sou. Isaías, cujo nome é Yud, Re, Vav, Re, ou seja, Jeová salva, ou Yahvé salva, ou auxilia. Teve confirmado seu ministério no reinado de Judá. Já expliquei, está aqui. Nessa ocasião, se casou com uma mulher que era conhecida apenas pelo nome de... Está lá, Isaías capítulo 8, verso 3. Olha o nome dos dois filhos. Vamos lá, rapidinho. 3? É, 3? Rapidinho, porque não sei se você vai querer riscar na Bíblia ou se você quer riscar no seu livro. No 3 só se vê um nome só. Esse aqui foi esse No 3, 8. Isaías 8, 3. Só se vê um nome só. Bora lá. Foi ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz a Filho. um filho. E o Senhor disse, coloca o nome o quê? Se não conseguir, coloca a tradução então. A tradução é, se você quiser escrever na Bíblia ou no seu caderno, a tradução desse nome bonito aí, ó, Maé Salau. Que significa rápido até o despojo. Isso aí, rápido ou despojo. Também, glória a Deus. Olha só, lembra que eu falei assim para vocês na introdução que Deus sempre usava o profeta, a vida do profeta, os filhos do profeta, como um sinal para o povo. Então diz, coloca este nome. Por quê? Porque o meu povo vai ser levado como despojo. O que é despojo, irmão? Quando se vence uma guerra, saqueia tudo do reino que perdeu. É levado os vasos, é levado a arca, é levado o ouro, tudo. E Nabucodonosor fez isso ou não? Levou o Babilônia ou não levou? Levou. As taças de ouro, a história diz que a arca foi para lá também. Tudo. Depois o reino cai, ele usa os utensílios da casa para beber bebida na cabeça. A arca não sei. A lenda diz que a arca foi para lá. Outros dizem que a arca foi perdida desde Jerusalém. Agora tenta imaginar, se um homem que entra dentro de Jerusalém, derruba os seus muros, depois de 2 anos de cerco, derruba os muros, leva o povo, depois volta na segunda leva, destrói o templo, leva os copos de ouro. Quem tem dificuldade de levar uma arca toda coberta de ouro? Bom, são 2 filhos. Capítulo 7, verso 2. 7, verso 2. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, qual o nome dele? Qual o nome dele? 7:2. 7:3. Agora sai com se chama o resto volverá. Isso é tradução. Quem não tem significa um resto voltará. Um resto voltará. Volverá, né? Volverá. Então eu tenho Babilônia, despojo, levando tudo, e eu tenho aqui um resto, que nós podemos chamar esse resto de quê? Remanescente, vai voltar. Então o profeta, antes disso acontecer, já está profetizando. Mas quem é ouvir? Muitos estudiosos desse escrito
insiste em afirmar que Isaías teve sua participação nesse documento até, agora detalhe aqui, gente, ó, até o capítulo 39. Após esse capítulo, alguns estudiosos afirmam que não é o mesmo Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39. Os estudiosos dizem que a partir do capítulo 40 já é outra pessoa que talvez tenha o mesmo nome de Isaías, ou que não tem o nome de Isaías, mas que não é a mesma pessoa que escreveu do capítulo 1 ao 39. Do 40 ao 66, já é aí, segundo eles, um segundo Isaías. Então aqui os estudiosos não têm uma dificuldade enorme de acreditar que o mesmo Isaías que começou aqui é o mesmo Isaías que terminou aqui. O mesmo Isaías que teve a visão do Senhor sentado no alto sublime o trono, eles acreditam que não é o mesmo que vê o reino milenial do Messias. Isso é dificuldade. Por que isso é dificuldade? Por quê? Porque do 1 a 39 fala sobre a Síria, fala sobre Babilônia. Deus usa o profeta, e o profeta profetiza dizendo: a Síria vai cair, Babilônia vai destroná-la, vai vencer. Só que quando chega aqui, ó, ele cita, qual o império que ele cita? Medo e Persas. Mas na verdade ele cita mais esse daqui, ó, porque ele cita um camarada chamado Ciro. Os medos e persas vão chegar no poder, no ano 539. Se Isaías está profetizando no ano 742 a.C., 742 menos 539, quem é bom na calculadora me dá o resultado. Aproximadamente quantos anos? Antes de Ciro nascer, ele está profetizando, porque ele vai profetizar sobre Ciro, 203. e vai profetizar sobre Ciro, e vai dizer o seguinte: Ciro vai ser a pessoa que Deus vai usar para trazer o povo de volta. Se aqui ele está falando que a Babilônia vai vencer a Síria e vai levar o povo de Judá para o cativeiro, ele aqui, se eu não me engano, é o capítulo 45, né? 45. Aqui ele está profetizando que Ciro vai o quê? Trazer o povo de volta. Eles falam: não pode ser, porque ele mostra para Ciro, antes de Ciro nascer, 200 anos antes dele nascer, dizendo o seguinte: como que ele deve vencer a Babilônia. Lá tem a estratégia. Como que ele deve mudar o curso do rio, lá tem no capítulo 45. E eles querem dizer então o seguinte: é muito, nos diz, seria exato, né? É como se fosse assim: eu vou amanhã, no dia de amanhã, no futuro, olho o que vai acontecer, aí eu volto aqui hoje e começo a escrever o que vai acontecer. Aí amanhã alguém vem, eu leio o meu escrito e falo assim: calma aí, é muito pesado. É muito pesado. Eu acho que... Aí o que aconteceu? Muitos anos depois, as pessoas olhando esses relatos falavam assim: gente, é muito pesado. Tem que ser uma outra pessoa que escreveu isso depois de ter visto a história acontecer.
Entenderam? Aí eles querem dizer que é um outro Isaías. O que eu acho que Alex, é o mesmo Isaías. Eu não tenho dificuldade nenhuma, de crer que é o mesmo Isaías. Nenhuma. Não. O que é esse homem profetizar sobre Ciro, como Ciro vai vencer a Babilônia? Antes de Ciro nascer, já chama ele pelo nome dele. Qual é a dificuldade? Se esse profeta ele vai no milênio, ou não vai no milênio? E diz detalhes sobre o milênio, como vai ser o milênio. Como que será a natureza dos animais? Como será a vida, a segurança? Como? Sabe que um outro profeta, um outro Isaías tinha... Porque se você pegar aqui, ó, esse profeta aqui, ele fala sobre nações que já existem, sim ou não, no tempo dele? Sim ou não? Sim. Agora, aqui, a partir do 40, Isaías não está mais vivo. A partir do 40, Isaías já escreveu, mas o que está acontecendo a partir do 40, Isaías não está mais vivo. Porque em que ano que nós estamos a partir do 40? 539, que é quando Ciro e Dário vence a Babilônia. Ele não está mais vivo. Não está mais vivo. Mas é muito real, é muito. Começar a Bíblia para te mostrar ali, é muito profundo. Eu acredito que é o mesmo profeta Isaías. Não tenho dificuldade nenhuma para duvidar a respeito disso. Pega seu livro, por favor, sobre a Bíblia, rapidinho. Capítulo 39 de Isaías. Então, nós temos aí no capítulo 39 um título dizendo, ele está falando a respeito de quem? Ainda. Embaixadores que vêm da onde? Vem da onde? Babilônia, você conhece a história. O rei lá abre a casa, os príncipes da Babilônia, mostra tudo. Depois o que o rei faz? Volta e leva tudo. Então começa assim, dá uma brechinha, depois ele volta. A partir do 40, olha só por que eles querem duvidar. Porque aqui já está mostrando Babilônia vindo visitar Jerusalém. Por enquanto só embaixadores. Mas a partir do 40 já é uma mensagem de esperança. O que diz aí? Consolai o meu povo, diz o Senhor, falai benignamente. A mensagem que tem